Podcast Debates Esportivos aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Estou aqui ao lado do meu companheiro Arthur Barcelos. Tudo bem, Arthur? Tudo bem, Charlie. Hoje um assunto que não é tão interessante, mas necessário. Envolvendo o esporte, porque, sem dúvida nenhuma, nós estamos tendo uma mobilização de vários segmentos da sociedade em prol do Rio Grande do Sul e a tragédia que assola o povo gaúcho, né? E o esporte, por lá, está paralisado, mas são várias as manifestações de apoio do segmento às vítimas da tragédia aí, que continua e a gente torce. Estamos em oração, em vibração, para que a água baixe, que as coisas possam voltar ao normal, as famílias regressando a seus lares e que o Rio Grande do Sul seja reconstruído. O Campeonato Brasileiro está paralisado, outras competições esportivas da mesma forma, até porque o esporte, o futebol, hoje fica num segundo plano, até porque as vidas do povo gaúcho têm muito mais importância do que o futebol, do que a bola rolando aí para Grêmio, Internacional, Juventude e outros clubes. Temos dois convidados hoje. Um deles está aqui no estúdio, Gerson Cruz, diretor do Sistema Sagres de Comunicação, é gaúcho, né? E o convite a ele, né? Ele aceitou de bate-pronto estar com a gente. Gerson, você está há quanto tempo com a gente aqui? Um ano e meio, caminhando para 2 anos. Né? Um ano e meio. Ele nos lidera aqui dentro da parte de conteúdo, ao lado da Laila Mello, nos direcionando, compartilhando conosco sua experiência, né, de anos e anos, né, no Rio Grande do Sul, na imprensa gaúcha, e como poucos ele conhece, evidentemente, tudo que está acontecendo, cada cidade que está sendo atingida. Porto Alegre. Você é de que cidade? Eu sou de Santa Cruz do Sul. Fica onde? No Vale do Rio Pardo. A região atingida ali pela enchente. O Vale do Rio Pardo e o Vale do Taquari, lado a lado, a uma distância de uma região para outra de 40 quilômetros, mais ou menos. Você morou em Caxias do Sul, que também... Morei em Caxias, que também foi atingido. A Serra. Né? E em Porto Alegre? E em Porto Alegre. Minha última passagem pelo Rio Grande do Sul foi em Porto Alegre. Há quanto tempo você deixou Porto Alegre? 7 anos. Mas tem família, tem amigos, familiares, né? Tem laços com o Rio Grande do Sul. Certeza. E de longe, como é que tá vendo tudo isso, Gerson? Cabeça lá, coração lá, só o corpo aqui. Eu diria que isso, assim, eu acho que só o corpo aqui, né? Porque como a gente tem amigos, parentes e na verdade, um gaúcho, né, de coração mesmo, e a gente olha e não acredita no que vê, né? Na tragédia que está acontecendo lá, e é um sentimento, às vezes, até de impotência da gente dizer, eu teria que estar lá, e é muito difícil, eu acho que é mais difícil estar longe, assim. Mas tem que manter a serenidade, né? A calma e a serenidade. Mas é complicado, assim, porque a região onde eu nasci, devastada. Algumas cidades ali ao redor, cidades pequenas, sumiram, né? Sumiram. A região do Vale do Taquari é uma região que eu trabalhei, né? Quando eu trabalhava com a televisão no Rio Grande do Sul, trabalhava na TV, a gente cobria muito a região do Vale do Taquari, então eu conheço bem. E Porto Alegre é a cidade do meu coração, a cidade que me acolheu, que me adotou. Eu digo que a minha cidade é Porto Alegre. Então quando eu olho aquelas cenas, você conhece cada cantinho afetado ali, né? Cada cantinho, principalmente aquela região de Porto Alegre, muito atingida, que é o bairro Menino Deus, o Centro Histórico, o Beira-Rio, e a região onde eu morava, que é a Zona Sul de Porto Alegre. Eu morava muito, muito próximo ao Guaíba. Então, em várias situações, eu vi o rio, nós chamamos de rio, né? O Guaíba subir. De ficar ali 1 ou 2 dias sem poder transitar em determinado local e tal. Mas essa situação que está lá, jamais, né? Nunca se imaginou. E então é muito duro, assim, tu olhar e dizer, nossa, é ali que eu vivi. Inclusive a minha casa está lá, né? A minha casa está em Foi afetada? Não foi ficar numa região mais alta da Zona Sul. Mas é inacreditável a gente olhar assim, né? E ver tantos colegas, né, que estão nessa situação. Porque eu acho que isso que é
que é difícil, assim, são pessoas muito próximas, né? Tiveram que sair de casa, colegas de trabalho, jornalistas, né? Afetados, que estão lá trabalhando duro e tal, mas que a gente vê que foram vítimas como qualquer outra. Né? E nesse momento, Arthur Gerson, não existe aquele profissional de imprensa. Eu só trabalho no futebol. Exatamente. Eu só trabalho fazendo pautas culturais. Eu só faço isso, né? Hoje está todo mundo fazendo tudo, né? O esforço gigantesco. Eu venho acompanhando muito o Grupo RBS. Você trabalhou quantos anos no Grupo RBS? 26 anos. Liderando redação, né? Convivendo com muitos profissionais que certamente estão envolvidos aí nessa cobertura. A Rádio Gaúcha está 24 horas no ar. 24 horas. Né? 24 horas no ar, porque o momento exige isso, exige o esforço. Daqui a pouquinho a gente vai trazer um convidado direto dos estúdios da Rádio Gaúcha para falar um pouquinho sobre como está sendo a cobertura, como é que está sendo o impacto aí de tudo que está acontecendo na vida dos gaúchos e principalmente o impacto no esporte, até porque o Campeonato Brasileiro ele continua acontecendo, Arthur, mas sem a participação dos 3 clubes gaúchos na Série A. Sobre os clubes gaúchos que estão na Série C do Campeonato Brasileiro, até anotei aqui. Só não tem na Série B, né? Na Série B não tem nenhum time, né? Na Mas Série C tem o São José, Caxias e Ipiranga. São mais de 90 jogos adiados já no momento, dentro daquela previsão inicial de 20 dias sem jogos. Contando o brasileiro. Que vai ser, obviamente, ela vai ser mudada, né? Vai ser ampliada, né? Esses 20 dias. Porque a situação de momento de agora, da CBF, foi definida uma reunião de conselho técnico para o dia 27, que é quando retornaria eventualmente, né, ou passa os 20 dias que a CBF determinou inicialmente de adiamento, né, de suspensão dos Jogos dos Gaúchos. Então, esse cenário vai mudar ainda, na verdade. Né? Então, tem muita indefinição de 90 jogos, mas pode ser mais. Tem uma pressão de calendário enorme, tanto do futebol brasileiro, mas também da Conmebol, que já, inclusive, marcou os jogos de volta para junho, né, do Inter e do Grêmio também, que tem jogos aí, restando 2 jogos, cada um tem 2 jogos em casa, né? Então, realmente é um cenário bem difícil, que o mundo do futebol, assim como toda a sociedade gaúcha, precisa lidar agora, né, a partir de agora. A CBF está numa saia justa, né? Porque ela tem o Campeonato Brasileiro aí, com 17 clubes podendo jogar, os 3 clubes gaúchos, estou falando de Série A, é uma parte importante. Estão impossibilitados. São 10 jogos por rodada, 7 não vão acontecer. Sim, sim. E eles têm campeonato sul-americano, a Sul-Americano Inter, a Libertadores o Grêmio. Nós não vamos parar o calendário na Copa América, Gerson, mas teremos algumas datas FIFA no segundo semestre, que são datas que poderão encaixar alguns jogos, talvez não todos. E aí existe a expectativa de avançar para dentro de dezembro. Só que se algum clube brasileiro, claro, se um dos nossos clubes, por exemplo, Palmeiras, Flamengo, são normalmente os times que chegam muito bem no Campeonato Brasileiro, se eles conquistam a competição, a Libertadores, e vão para o Mundial, como é que fica o Campeonato Brasileiro? Né? Exatamente. Então, a CBF está numa saia justa. Fato é que aliás, no cenário do novo Mundial, na verdade, já vão disputar, né? Flamengo e Palmeiras. Sim. Mas tem esse Mundial. Não, na verdade, o novo Mundial vai ser só no próximo ano, isso. Exatamente. Vamos ao Grupo RBS. A gente traz uma entrevista. Eu gravei essa entrevista até para deixar claro para quem está nos acompanhando, para você, telespectador, internauta, ouvinte. Nós gravamos essa entrevista na segunda-feira com o repórter Eduardo Gabardo, jornalista do Grupo RBS, escreve para o site da RBS. Trabalha há muito tempo na Rádio Gaúcha, companheiro aí de grandes coberturas internacionais, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, e ele traz um pouquinho do que ele está vivendo, o cenário de cobertura nesse momento de caos no Rio Grande do Sul. Olha, Charlie, em primeiro lugar, um prazer falar com vocês, né? Claro que nesse momento muito duro, muito difícil, aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente está passando pelo pior momento da nossa história, né? Mas temos recebido muito carinho, muita solidariedade do Brasil inteiro, e isso é algo muito importante. No nosso caso, assim, trabalhar aqui nessa situação em que o Rio Grande do Sul vive nesse momento é algo extremamente difícil, complicado e até dramático, porque muitos de nós, dos jornalistas, eu pessoalmente, assim, eu vivo uma situação em que, em meio ao caos que a gente tem no Rio Grande do Sul, que eu não posso reclamar, né? Porque
onde eu moro, o local onde eu moro não foi atingido, né? Então é uma situação em que eu vivo hoje uma situação muito melhor do que a gente está vendo com tudo que está acontecendo aqui no estado. Mas muitos de nós jornalistas que têm a missão de levar essa informação de tudo que está acontecendo, também fomos atingidos, né? Tivemos perdas, colegas que tiveram que ser resgatados, que suas casas foram atingidas. Então, assim, tem sido muito complicado, muito difícil. E assim, eu e os meus colegas mais próximos, a minha esposa também, a gente trabalha, a gente faz uma jornada dupla, né? A primeira, que é tentar levar a melhor informação possível, mostrar tudo o que está acontecendo aqui. E a Rádio Gaúcha, a GZH estão numa transmissão desde o início de toda essa tragédia, em 24 horas por dia, de forma ininterrupta. Então, parte da jornada é assim, é no ar, na Rádio Gaúcha, em GZH, e a outra parte é tentando ajudar da melhor maneira possível, né? Com doações, mobilizando pessoas. Eu levei doações para diversos lugares aqui de Porto Alegre, da região metropolitana, pessoas que, graças a Deus, me procuraram para entregar doações, para ver como podia ajudar. Eu botei porta-mala do carro 2, 3 vezes e levamos na Restinga, que é um bairro que recebeu abrigados na zona sul de Porto Alegre, no centro de distribuição, de recebimento de doações da prefeitura. Enfim, então a gente faz esse trabalho de doação também, com alimentos, com roupas quentes, afinal está começando a esfriar agora aqui no Rio Grande do Sul, com mantimentos, com material de higiene, enfim, com tudo que é possível para tentar ajudar essas pessoas que estão em abrigos no Rio Grande do Sul. São vários abrigos disponibilizados pelo governo, por instituições de caridade, para tentar receber essas pessoas que estão fora de casa nesse momento. Você está entre os principais nomes da crônica esportiva no Brasil, repórter de seleção brasileira, de grandes jogos, de grandes eventos, de Jogos Olímpicos, de grandes coberturas, mas nesse momento o esporte fica de lado, né? E toda a redação de esporte se junta a outra redação. Como é que está sendo essa cobertura sua, né? A gente falava fora do ar, falou assim, olha, eu chego aí que eu vou ver a minha pauta aí, eu vou para tal lugar, eu vou para outro, eu fico na redação, a redação às vezes não consegue suportar todo o contingente. Como é que está sendo essa rotina? Pois é, Charlie, assim, o prédio do Grupo RBS, lá onde fica a Rádio Gaúcha, e onde ficam as outras rádios também do grupo da RBS, tem a Rádio Atlântida, a Rádio 92, o Jornal Zero Hora, o Jornal Diário Gaúcho, o site, que é GZH, ele foi atingido também pela água, né? Eu acho que todos acompanharam aí as imagens do que acontece no Rio Grande do Sul, né? Como ficou o aeroporto Salgado Filho, completamente alagado, sem previsão de reabertura, como ficou a Arena do Grêmio, como ficou o estádio Beira-Rio, como ficou o centro da cidade, como ficou o mercado público, que é um local super tradicional. E o nosso prédio lá também ele foi atingido, né? Não totalmente, pegou água lá do primeiro andar, são 4 andares, o primeiro andar entrou um pouquinho de água, o estacionamento foi todo coberto, as ruas próximas ali para acessar o prédio também ficaram completamente alagadas. Então, em muitos momentos, a gente não conseguiu entrar no prédio para trabalhar. Parte da operação foi transferida para a RBS TV, que é a afiliada da TV Globo, que fica no Morro Santa Teresa, um local alto que não foi atingido. Então, assim, uma situação em que a gente tem que viver a cada dia para ver o que vai acontecer. Porque a água sobe, desce, e, enfim, está muito complicado. Mas se criou lá na empresa, no estúdio da rádio, uma entrada alternativa onde poucas pessoas podem acessar, só assim quem é estritamente necessário, né? Os âncoras, os apresentadores, que vão ali ocupar o estúdio, são levados por essa entrada secundária, que foi montada às pressas lá para uma parte um pouco mais alta para se conseguir entrar. E aí essas pessoas conseguem entrar, mas poucos funcionários estão trabalhando lá. E a gente tem repórteres espalhados aí por vários pontos, né, do Rio Grande do Sul. Muitos circulando por Porto Alegre, pela região
pela região metropolitana, cidades aqui ao lado de Porto Alegre, como Canoas, Eldorado do Sul, que foram cidades muito atingidas por essas enchentes, né? Os repórteres estão lá, nos barcos, nos botes, no interior do estado também, temos jornalistas em cidades ali como Lajeado, Montenegro, foram cidades também que são próximas a rios e que foram muito atingidas. Só para você ter uma ideia, Charlie, o Rio Grande do Sul tem 497 municípios. No último balanço da Defesa Civil aqui do estado, ele apontou 447 municípios atingidos pelas enchentes. 447 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul acabaram sendo atingidos. Praticamente todos. Poucos escaparam. A gente tem, nesse momento, o número vai variando, mas está sempre na casa de 80 mil pessoas em abrigos, né, disponibilizados pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. 80 mil pessoas que, neste momento, estão em abrigos, né, com muitos voluntários lá tentando ajudar. O número de pessoas o número de pessoas fora de casa, desalojados, que tiveram que sair de casa, 548 mil neste momento. 548 mil. Nós temos mais de 500 mil de pessoas fora de casa. E os afetados, direta e indiretamente, ultrapassam 2 milhões, o número é de 2 milhões. 2 milhões e 115 mil pessoas que foram afetadas pelas enchentes. E temos 147 mortos. Esses são os números assim que vão variando, né? Mas são os números mais atualizados dessa tragédia que a gente está vivendo aqui no Rio Grande do Sul. E um depoimento assim, já de como está, eu tenho circulado muito pela parte que está mais seca de Porto Alegre, né? Assim, a parte onde está completamente alagada, estão os voluntários, as forças de segurança, tentando socorrer os desabrigados, tentando fazer os resgates, alguns jornalistas trabalhando também. Eu tenho circulado mais na parte seca, onde não houve inundação, né? Mas, assim, a gente vive um caos completo aqui em Porto Alegre. O trânsito está muito complicado. Para sair de Porto Alegre em direção ao interior do Rio Grande do Sul é muito difícil. Os deslocamentos mais simples assim demoram 3, 4 horas. Mas dentro de Porto Alegre está tudo muito complicado também. E a sensação que eu tenho assim é que a gente tem aquelas imagens que a gente vê em filme numa situação pós-guerra. Eu olho para cima e eu nunca vi tanto helicóptero. É um trânsito de helicópteros para cá, para lá, a todo momento, barulho de helicóptero permanentemente na cidade. É um helicóptero para lá, outro para cá, levando resgatados, fazendo transporte das pessoas que estão fazendo o trabalho de resgate, que levam mantimentos, que levam doações para locais que não podem ser percorridos via terrestre, tem que ser de helicóptero. Você anda pelas ruas, caminhão do exército para todo lado, ambulância que não para de andar para lá e para cá. A cidade perdeu completamente a sua normalidade. A única coisa que a gente não tem aqui é a normalidade. É um cenário pós-guerra. Resumindo, é esse. Sim, é uma coisa caótica que a gente está vivendo e que, infelizmente, está demorando muito para passar, né? A gente já tem aí mais de uma semana, vai completar 10 dias desse desastre, e nessa semana a situação também está bem complicada, porque depois de baixar o nível do Guaíba, ele voltou a subir, né? Então, nessa semana, a gente vai ter de novo um nível muito alto e vem mais destruição pela frente. Pelo menos aquelas pessoas que tinham que ser resgatadas, quase todas já foram, né? Então, talvez não tenhamos novas vítimas, apenas uma demora maior para o início do processo de reconstrução. Eu estou gravando essa entrevista com o Eduardo Garbardo na segunda-feira, logo após o almoço. Então, são números que vão ser atualizados ao longo da semana. O cenário de chove, não chove, baixa o rio, não baixa o rio, é algo que vai se movimentar aí ao longo dos próximos dias. Eduardo, eu vi, e aí trazendo para a pauta esportiva, uma serenidade grande por parte do presidente do Grêmio, por parte do presidente do Inter, onde o futebol é colocado de lado, os times ainda não estão treinando, o foco é salvar vidas, abraçar as pessoas, acolher quem está fora de casa, né? E que depois, quando as coisas se normalizarem, o futebol
volta a ser a pauta, né, para esses clubes, né? Como é que você está enxergando aí, você que é especialista na pauta esportiva, esse comportamento dos dois principais grandes clubes aí de Porto Alegre? Eu acho, Charlie, que eles estão agindo da melhor maneira possível, né? Porque realmente a única coisa que a gente não tem como pensar aqui é em futebol nesse momento, né? Os treinamentos eles ficaram suspensos e acompanhamos aí durante esse período aí um trabalho voluntário muito expressivo de grandes jogadores de Inter e Grêmio, né? Que realmente foram para as ruas para fazer trabalho voluntário, para ajudar a resgatar pessoas, que ajudaram muito com doações, né? Pega no caso aí do Grêmio Diego Costa, o centroavante, né? Um cara que rodou o mundo aí com experiência internacional, jogou na Espanha, na Inglaterra, e ele mora num condomínio de casas em Eldorado do Sul, onde moram muitos jogadores do Grêmio, pela proximidade ali para fazer o deslocamento para o CT do Grêmio. E esse foi um município muito atingido. E ele mora num condomínio de casas, né? Pegou o jet ski e saiu andando por aí para resgatar pessoas. Resgatou dezenas de pessoas das casas que estavam ilhadas, né? E outros jogadores também deram uma contribuição muito importante. O Kaique, goleiro reserva do Grêmio. Do lado do Inter, o Thiago Maia, o volante, ex-Flamengo, ele está todo momento nas ruas também, entrando na água para ajudar a resgatar as pessoas. A gente tem, do lado do Inter e do Grêmio, muitos jogadores fazendo muitas doações. O Rocher, o uruguaio que acabou de chegar, o Valência, equatoriano, visitando abrigos, levando doações, cestas básicas. Do lado do Grêmio também a mesma coisa. O Rodrigo Eli, que é zagueiro, que é natural de Lajeado, que foi uma cidade muito atingida também, fazendo muitas doações, trabalho voluntário. Então, assim, não tem clima para treinar e para jogar. E os presidentes do Inter e do Grêmio, o presidente do Inter, o Alessandro Barcelos, o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, eles deixaram assim, isso muito claro, não tem como pensar nisso. Primeiro vem a questão humanitária, a questão que é a mais importante de todas, que é salvar vidas, e muitos funcionários dos clubes também tiveram perdas importantes, né? Perdas materiais, perderam casa, perderam muita coisa. Então, assim, não tem como pensar nisso agora. Em algum momento os clubes vão voltar? Eles vão voltar. Mas a situação vai ter que melhorar um pouquinho no Rio Grande do Sul, né? Nós temos nesse momento os jogos adiados até o final do mês, tá? De Inter, Grêmio e Juventude. Inter e Grêmio até tem uma situação um pouco pior que a do Juventude, né? O Juventude não teve lá em Caxias do Sul, foi prejudicado também, evidentemente, né? Mas Inter e Grêmio, assim, em termos de estrutura de estádio, de centro de treinamento, teve um estrago muito maior na comparação com o Juventude. Mas o Juventude também foi muito prejudicado. Então, assim, em algum momento eles vão voltar, mas tem que esperar melhorar a situação, né? E é isso que os presidentes têm colocado. Por isso que foi pedir esse adiamento dos jogos aí por esse período de 20 dias, para que se consiga ter um mínimo de condição para voltar a treinar, para depois pensar em voltar a jogar. Não sei, os jogos estão adiados aí até o final do mês. Não sei se no final do mês teremos condições de jogar aqui. Bom, em Porto Alegre, certamente não. Né? Eu não sei se teremos condições de sair daqui para jogar em algum lugar. Porque nessa retomada dos primeiros jogos, com toda certeza, Charles, nem Beira-Rio e nem Arena terão condições de receber partidas. E acho que vai demorar. Porque o estrago foi enorme, não só no campo de jogo, mas em várias áreas, em estruturas importantes dos estádios, como vestiário, em tudo que cerca ali, o que tem no estádio foi muito danificado, muito danificado. Então vai demorar para Inter e Grêmio conseguirem jogar no Beira-Rio e na Arena. Talvez nesse primeiro momento tenham que encontrar um outro local, pode ser Santa Catarina, Criciúma ofereceu estrutura, Joinville ofereceu estrutura para jogar também. Aqui tem uma cidade do Uruguai, Rivera, que fica na fronteira com Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, que ofereceu um estádio, que é muito bom lá, o Atílio Paiva, foi uma das sedes da Copa América de 1995, para a dupla Grenal jogar também. Então vamos ver, acho que no primeiro momento, quando chegar esse momento de voltar, eles vão ter que atuar em outro lugar. E vale lembrar que nós temos Grêmio, Inter e Juventude na Série A, na elite do futebol nacional, mas nós não temos times na Série B, mas temos São José, temos Ipiranga, temos Caxias, que disputam Série C, Série D de Campeonato Brasileiro, que estão com as suas partidas também suspensas, né? E como é que você está vendo, Gabardo? E aí eu vou apelar para o comentarista Eduardo Gabardo, né?
como é que você está vendo a reação do Brasil, do futebol brasileiro, do esporte como um todo, em relação à tragédia que acontece no Sul? Vocês enxergam empatia? Enxergam talvez alguém, um ou outro clube, olhando só para o seu umbigo? Como é que vocês estão vendo esse tipo de reação dos clubes pelo Brasil? Acho que tem duas situações aí, Charlie, para a gente abordar sobre isso. É muito pertinente o que você coloca, assim, é muito importante. Eu posso passar o resumo do sentimento que se tem no Rio Grande do Sul. Só para completar a questão anterior ali que eu falei de estádios, né? Vai ter uma outra situação muito complicada que é viajar. Sair e chegar do Rio Grande do Sul hoje é muito difícil. O aeroporto ficou completamente alagado, não tem previsão de reabertura, vai demorar também. Alguns voos comerciais estão sendo já realocados para a base aérea de Canoas, que era uma região uma cidade da região metropolitana, mas que não tem condição de receber muitos voos, né? E por via terrestre, para sair do estado aqui, pela estrada, também é possível, mas está muito complicado e muito demorado. Pode-se ir até Florianópolis, se pegar um voo, só que de Porto Alegre a Florianópolis, uma viagem que demora de carro 4 horas e meia, 5, bom, hoje pode demorar 10 horas para fazer. Tá realmente muito difícil, muito complicado. Mas vamos lá, sobre a tua pergunta, Charlie. Eu vejo aí duas situações. A primeira, há uma gratidão muito grande aqui no Rio Grande do Sul, porque pelo que muitos clubes estão fazendo, com as doações que estão sendo feitas, com a ajuda que está chegando. Olha o que aconteceu recentemente aí no treino do Atlético Mineiro, no sábado, né? Sábado era para ter sido realizado o Atlético Mineiro e Grêmio. O jogo foi adiado. O Atlético Mineiro fez um treinamento com portões abertos, colocou lá 36 mil pessoas, colocou o hino do Rio Grande do Sul e arrecadou 600 mil reais. O Coritiba utilizou no seu fardamento uma frase do hino do Rio Grande do Sul na camisa e colocou lá o QR Code para doações também. Muitos clubes ofereceram as suas estruturas para Grêmio, Inter e Juventude treinar. São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Criciúma, Joinville, Atlético Paranaense, enfim, muitos outros, né? Então, assim, e tem vários... Pô, chegaram imagens de Recife, o Sport lá, vendendo material e destinando a renda da venda para as vítimas do Rio Grande do Sul. Enfim, teve uma corrente de solidariedade e a gente vê uma gratidão muito grande aqui no Rio Grande do Sul para tudo isso que está acontecendo no meio do futebol, no meio do esporte. Mas a gente vê assim uma certa tristeza, uma certa mágoa, porque aqui o sentimento que se tem é de que o Campeonato Brasileiro deveria ser paralisado, que deveria parar tudo, né? E está muito claro que a CBF não quer fazer isso e eu não sei quantos clubes, mas parte dos clubes também não quer, né? O Flamengo se posicionou contrário à paralisação. Aí em Goiânia, o Atlético Goianiense, né, o presidente foi muito claro. O Palmeiras também foi contrário. Enfim, tivemos aí clubes importantes dizendo que entendem que o Campeonato Brasileiro tem que continuar. Então, assim, entre dirigentes de Inter e Grêmio, torcedores, de maneira geral, assim, a opinião pública, se tem um entendimento de que seria o momento de parar pela questão humanitária, né? Porque realmente está muito difícil, assim, tudo que está acontecendo aqui. E a retomada do Campeonato Brasileiro para os clubes do Rio Grande do Sul será algo muito difícil, né? Com jogos e mais jogos para recuperar em um calendário muito apertado, com uma dificuldade muito grande, sem ter onde jogar. Então, não se sabe o que vai acontecer, né? Então, assim, se tem esse entendimento que esta solidariedade ela poderia ter sido estendida com a paralisação também do Campeonato Brasileiro. Não foi, e eu sei que essa não é uma decisão fácil, né? Porque se a gente parar para analisar isso, tá tudo bem, a CBF pode parar, pode interromper, né? Suspender agora todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Tem data FIFA para recuperar, aí dependendo do número de rodadas que parar, pode estender lá em dezembro o final do Campeonato Brasileiro, mas e se tiver um brasileiro campeão da Libertadores tendo que jogar um Mundial no final do ano? E aí como é que faz? Vai adiar todo o final do Campeonato Brasileiro e o representante do Brasil no Mundial? Então, é uma equação muito difícil, mas, de maneira geral, eu resumiria dessa maneira. Primeiro, a gratidão por todas as doações, por toda a solidariedade, né, que está sendo feita por muitos e muitos clubes, torcedores do Brasil inteiro.
mas um sentimento de que o Campeonato Brasileiro poderia parar. Gabardo, um abraço a você, um abraço a todo o Rio Grande do Sul, aos companheiros, ao povo gaúcho, né? O povo goiano tem uma identificação muito grande com o Rio Grande do Sul. Temos aqui na nossa instituição muitos gaúchos, né? Temos aqui uma comunidade gaúcha muito grande no Centro-Oeste. A gente deseja que isso passe logo, a água baixe, né? Que as famílias possam voltar ao seu dia a dia e que o Rio Grande do Sul, o quanto antes, seja reconstruído, porque é isso, né? Vocês vão ter que passar por uma reconstrução. Sem dúvida. Vai ser uma reconstrução demorada, que vai exigir muita coisa. A gente teve aí cidades devastadas, né? Canoas, que é uma cidade grande aqui da região metropolitana, foi por água abaixo, porque realmente boa parte da cidade está com 2 metros de água, né? Então, vai ser uma reconstrução completa, muita coisa foi perdida. E vamos lá, né? A gente conta muito com esse apoio todo do Brasil. Charlie, muito obrigado aí pelas palavras. Eu que já estive aí com vocês aí em Goiânia e fui, como sempre, né? Muito bem recebido por todos vocês aí. Vamos ver se nesse ano aí tem possibilidade de voltar, né? Para a gente conversar, para bater um papo e para receber esse carinho de vocês aí. Muito obrigado, um grande abraço e uma boa semana. Obrigado, Eduardo Gabardo. Né? Foi companheiro seu? Vocês chegaram a trabalhar na mesma redação? Sim, o Gabardo tem muitos anos de Rádio Gaúcha, né? Ele é casado com a jornalista Kelly Rocha, né? Kelly Matos. Kelly Matos também da Rádio Gaúcha e tal, enfim. E tem papai há pouco tempo aí, né? Como ele diz. Pois é, uma coisa que ele me relatou fora do ar, Gerson, é a dificuldade, como ele destacou na entrevista, ele fala, olha, eu estou num local, entre aspas, privilegiado, porque a água não chegou, né? Mas muitos companheiros, né, muitas pessoas, né, ligadas a ele estão impactadas, então ele está fazendo um trabalho, claro, de apoio a essas pessoas, mas falta água potável também na parte seca. Sim. Né? Então, os supermercados estão em falta, né, de água, e faltar água realmente é algo assim bem difícil. E aí ele falou, esse dia eu estava saindo para buscar água potável para o meu filho. Exatamente. É porque eu acho que deve ter, nós não estamos lá para acompanhar, mas a água potável ela está chegando para os abrigos, né? Sim. Né? Agora, o pessoal que precisa de água em supermercado não encontra. Né? Então, tu vai buscar água no supermercado, vai comprar água, não tem água. Tá difícil a reposição. Então, a água que está sendo arrecadada vai para quem está desabrigado, nada mais justo. Mas a população para trabalhar, para que está trabalhando e que precisa, realmente tem dificuldade. Dificuldade de abastecimento, né? De abastecimento, de comida, inclusive, né? Porque não chega. E a questão é estrada, né? A cada dia tu recebe a informação de que uma determinada estrada ruiu, uma determinada ponte caiu. Então, o grande desafio do Rio Grande do Sul agora vai ser isso, recuperação das estradas para poder transitar. Né? Muitas estradas que são 2 milhões, são mais de 2 milhões de pessoas impactadas com essa tragédia. Quando a gente pensa em Porto Alegre, ela fica mais ali no meio do Rio Grande do Sul, quase no sul mesmo, e para chegar lá passa pela Serra, por um local que foi muito mais afetado até do que Porto Alegre. E a região metropolitana de Porto Alegre, ela é uma, assim, para nós aqui em Goiânia, é uma região de muita população, bem maior do que Goiânia. Tem a mesma população de Goiânia, 1.500.000, 1.600.000 habitantes. Mas a região metropolitana ao redor, ela é muito grande. São cidades muito populosas. E sai de Porto Alegre, e aí tu vai para o Vale do Taquari, para a Serra Gaúcha, né? Que é a zona de produção. Né? E essa região aí do Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo fica mais ao centro do estado. Interessante, assim, cidades que nunca foram atingidas. Santa Maria passava sempre, não atingia Santa Maria. O Vale do Taquari e o Vale do Rio Pardo, mais o Vale do Taquari, já estava acostumado com isso. O rio sobe e tal, enchente. Mas essas outras cidades, não. E o impacto que causou na Serra é impressionante. Estradas de Gramado, Canela, regiões turísticas. Né? A gente vê hoje Gramado e Canela uma cidade fantasma. Não tem ninguém, não tem os turistas, né? Então, assim, realmente é o estado inteiro impactado por essa situação. O Gerson, além de jornalista no Rio Grande do Sul, foi repórter do Juventude ou Caxias?
Ou ali cobriu os dois? Não, eu cobri os dois. Na minha época de Caxias, eu cheguei em Caxias em 2000. E o Caxias foi campeão gaúcho pela primeira vez, com Adenor Bach, o Tite, né? Na Casa Mata. Um frio de quase, eu acho que -2, a geada no gramado, aquele jogo do Grêmio, eu acho, o Grêmio levou 3-0 do Caxias, no primeiro jogo da final, a geada, assim, a geada, para quem não, é o gelo que se forma no gramado, e o Tite era treinador do Caxias. Cheguei em 2000, eu cheguei em março, em abril o Caxias foi campeão gaúcho. Não peguei o Juventude campeão, né, da Copa do Brasil, mas os dois times... ano antes, né? Um ano antes. Os dois times muito bem ali, né? Uma fase boa, então. Uma fase boa da dupla Caju. E lá tem muito forte isso, né? O anti-Grenal, né? Em Caxias do Sul, seja anti-Grenal, né? Não torça para Grêmio, não torça para Inter. Embora eles torçam. Aqui os torcedores chamam de misto, né? O torcedor do Flamengo. E torce Flamengo pro Goiás, é misto. Corinthians e pro Vila, é misto. Pro Cruzeiro e pro Atlético, é misto, né? É uma rivalidade muito forte, porque são os times mais fortes além do Grenal, né? Porque estão sempre ali na final, Exato. na semifinal, sempre disputando. Agora esse ano foram os dois, né, para semifinal. O Inter perdeu para o Juventude e o Grêmio eliminou o Caxias, enfim. Eu acho que são as duas forças do interior do estado, sim. O Gerson, além de repórter esportivo no Rio Grande do Sul, foi também assessor de imprensa, chefe de comunicação do Internacional durante um bom período lá. E daqui a pouquinho ele vai contar um pouquinho desse momento na carreira dele e ver as imagens do Beira-Rio, né, alagado, né, o campo impraticável, e certamente vai ficar impraticável por vários e vários meses. Antes da gente ir para o nosso primeiro break comercial, eu queria deixar aqui um vídeo de um dos ídolos do Internacional, o Dunga, que historicamente faz um grande trabalho social. Sim, né? Sim, não é de hoje. E agora, né, por conta aí da tragédia, ele está liderando aí a Seleção do Bem, né? Final de semana arrecadou 80 toneladas de donativos. Fala pessoal, vou fazer um resumo hoje do que foi as ações da Seleção do Bem 8. Nós começamos hoje com o Mano à meia-noite, onde foi entregar na Ubra colchões, água pro pessoal. E aí nós recebemos aí às 7 horas da manhã do Copini, Cooper Oeste, pessoal de Cantagalo, Laranjeiras do Sul. Movimentamos mais ou menos 80 toneladas hoje de alimento, água, comida, cobertor, roupa, né? E as instituições que hoje nós conseguimos atender é Vovó Feliz, Igreja Quadrangular, Roda de Chimarrão, Vovó Georgina, Instituto Libertar, Creche Coab, Time Fome de Aprender, a MP também teve uma grande participação, ACM, SPAM, Ubra, Restaura Mundo, Seron, Igreja Santa Luzia da Zona Sul, SPAM, Dona Lia. Então, pessoal, o meu agradecimento vai hoje para todos vocês da Seleção do Bem. Sem vocês, nada disso teria acontecido. Então, sou muito grato por ter a amizade, a participação de cada um de vocês. Ninguém faz nada sozinho. Nós construímos as coisas junto. Eu acho que esse carinho, esse amor, essa dedicação de todos vocês, a começar pelo Mano à meia-noite, nós aqui às 6 horas da manhã, então gratidão a todos vocês e meu muito obrigado. De volta com os debates esportivos aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Estou aqui ao lado do Arthur Barcelos e do Gerson Cruz, nosso diretor do Sistema Sagres, que é gaúcho, né, impactado aí com tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, bem como todos nós brasileiros, nós goianos, né, estamos aí estarrecidos e torcendo para que tudo passe o mais rápido possível, que o Rio Grande do Sul possa, quanto antes, voltar à sua vida normal, ser reconstruído, né? Vai demandar tempo ainda, né, Gerson, para que isso aconteça. Por mais que a gente pense de forma positiva, né, mas até para iniciar esse processo de reconstrução, isso vai demandar tempo. Vai demorar muito. Vocês devem ter visto as imagens do Beira-Rio e da Arena do Grêmio, né? A Arena do Grêmio é impensável aquilo, nunca imaginei. O CT do Inter, ano passado, acho que na terceira enchente,
eles tiveram que abandonar os gramados, né? Fica do lado do Beira-Rio. Ao lado do Beira-Rio, do outro lado da Oscar Pereira ali. E eles tiveram que abandonar, enfim, ok. Mas agora pegou, além dos campos de treinamento, a academia, enfim, ficou tudo embaixo d'água. E o estádio foi tomado. Mas assim, eu acho que o Beira-Rio é importante contextualizar, né? O Beira-Rio é construído em cima de um aterro. Para construir o estádio Beira-Rio, se construiu um aterro, se avançou sobre o Guaíba. Então, o Beira-Rio, né, o próprio nome já diz, né, Beira-Rio, ele foi construído, né, num aterro. É muito difícil uma foto que você tira do Beira-Rio sem ver o rio. Sem ver o rio, exatamente. Então, ok, né? E até pela localização do CT do Internacional, que há muitos e muitos anos se fala para se retirar dali, que o Internacional quer montar um CT mais profissional e tal. Agora, a Arena do Grêmio, não, a Arena do Grêmio é surpreendente o que aconteceu. Nunca imaginei que pudesse a Arena do Grêmio ficar embaixo d'água como ficou. E a região do Grêmio ali, que se chama no bairro Maitá, bem na entrada da cidade de Porto Alegre, é uma região periférica. Estamos vendo imagens do estádio do Grêmio. É incrível, né? Todo um estádio novo, né? Um estádio novo e inacreditável isso, inacreditável. E ali muitas pessoas ficaram ilhadas. E num primeiro momento o estádio começou a ser usado como abrigo e as pessoas e as pessoas tiveram que sair. Ali a gente consegue ver o rio Jacuí, né? Que fica perto, mas nunca se imaginou, nunca teve, na verdade, né, esse aumento, essa enchente ali. Exatamente, mas ali é falha no sistema, que não, né, a gente não vai entrar aqui na falha do sistema de contenção de bombeamento da cidade de Porto Alegre. Você sabe que eu já ouvi falar do Muro da Mauá, que foi construído em 1970 para conter a água, para conter a enchente, com várias bombas e com plataformas de contenção. E as bombas não funcionaram, se não me engano, de 24, só 4 estão funcionando. Conseguiram recuperar algumas agora, né? Eles estão recuperando, mas ali muita disso. Na Arena do Grêmio não tem outra explicação. Você foi diretor de comunicação do Inter. Vi as imagens ali do Beira-Rio. Dói. Cara, dói demais. Nossa, assim, eu olhando ali, eu disse, a sala que eu trabalhava... Você pegou o Beira-Rio novo. Novo. Eu trabalhei no Internacional em 16, 17. Já ali reformado para a Copa. Reformado. E então, assim, a área de mídias do Internacional, que nós construímos, um estúdio de televisão, estúdio de rádio, a redação de internet, toda a área de comunicação do clube, que era muito bem estruturada, aquilo tudo ficou embaixo d'água, porque é do lado do vestiário. Ao lado do vestiário, a nossa estrutura de comunicação funcionava ali. Então aquilo tudo... porque se a água chega no campo, no vestiário... Exatamente. Pior ainda. Até no ginásio, né? Que num primeiro momento, né? Quando teve a enchente, começou a ser usado, né? Para receber doações, o ginásio... Exato, o Gigantinho. Que fica ao lado, né? Paralelo a tudo que está acontecendo, a gente vai... acompanhando pelo Brasil uma rede de solidariedade, o esporte também envolvido, com muitas ações, muitos clubes se mobilizando, e é esse tema que a gente traz agora no nosso quadro ODS no Esporte. Solidariedade em massa. Foi com esse tema que o Atlético Mineiro convocou a sua torcida para uma manhã de sábado diferente. No dia em que o Galo deveria enfrentar o Grêmio à noite na Arena MRV, os torcedores compareceram mais cedo no estádio para uma causa nobre: apoiar o povo gaúcho. Com a tragédia no Rio Grande do Sul, o jogo válido pela 6ª rodada do Brasileirão acabou adiado e a torcida atleticana lotou a arena com mais de 36 mil pessoas e dezenas de toneladas de doações para um treino aberto. A renda de mais de R$666 mil também foi destinada à ajuda ao Rio Grande do Sul. Um gol de placa do Galo e um belo exemplo de como o futebol pode ser solidário.
Arthur, mais 600 mil reais arrecadados aí nesse treino aberto do Atlético Mineiro. O sábado passado seria o jogo, né, entre Atlético Mineiro e Grêmio. Esse jogo, obviamente, foi adiado. E pela parte da manhã, né, o jogo seria à noite, normalmente. E mais de 36 mil pessoas foram acompanhar o jogo. Foram feitas doações também na entrada para a Arena MRV, foi através de doações. E além disso, também foi arrecadado o valor de ingresso, de doações também em dinheiro, mais de 666 mil reais, fora doações de jogadores, por exemplo, o Hulk doou mais de 100 mil reais. Então, realmente foi uma quantia muito expressiva, né, dentro do que a gente está acompanhando. Não vai solucionar todos os problemas, mas certamente é uma ajuda muito importante. Isso chega de várias partes do país, não só o Atlético Mineiro. Nós tivemos o Sport, que montou um mega de um bazar lá, arrecadou o Sport, um bom valor. São Paulo também. Recife, né, tá acostumado, na verdade, a enchentes, então acho que o povo pernambucano se solidarizou muito, né, com o povo gaúcho. O avião do Palmeiras também, levando donativos, Sim, né? Avião da Leila. O Criciúma, avião da Leila. o Criciúma que tá muito próximo, né, do Rio Grande do Sul. Foram várias foi o clube que mais, né? assim, em quantidade, né, realmente uma arrecadação muito impressionante. Mas o Palmeiras doou a arrecadação do jogo contra o Atlético Paranaense para as vítimas aí Aqui da mesmo, tragédia né, o do Rio Atlético Grande do Sul. Goianiense O Atlético também. Goianiense fez isso também, né? A renda até não foi tanta, mas o presidente do clube rubro-negro, Adson Batista, disse que vai aumentar esse valor porque o sócio entra sem pagar, né? Então, Sim. muito sócio. Então, Essa questão de Dia das Mães também, teve entrada gratuita para as Sim. mulheres. então, certamente o Goiás também arrecadando donativos. O Vila Nova, no jogo contra o Novo Horizontino, o torcedor pagou meia entrada levando um quilo de alimento, um donativo, né? Para ajudar aí. O presidente do Vila até disse, o que tocar no coração do torcedor. Se é uma água, se é 30 águas, né? Se é, né? Então, a gente vê aí com Aqui em muito Goiânia entusiasmo. a gente viu ruas, na verdade, de pontos de doação sendo totalmente tomadas, assim, não tinha como passar por ela de tanta água que o povo goiano Esse tipo de atitude, ajudou. Gerson. É até bom você é do Sul, está em Goiânia, você que mesmo vê essa mobilização que está no Brasil inteiro. E eu acho importante ressaltar aqui, Charlie, o que a gente viu através de notícias, de redes sociais, enfim, a mobilização dos jogadores da dupla Grenal nesse momento difícil. É algo assim que eu acho que transcende realmente o futebol. As imagens do Thiago Maia, que era do Flamengo, chegou lá agora. Coloca aí, Filipinho, essas imagens, né? Thiago Maia, estamos vendo aí. Isso é inacreditável. Carregando uma senhora lá, ó. Exatamente. Então, esse rapaz tem 10 jogos pelo Internacional. Seria muito mais simples, por exemplo, ele vê uma situação que tá lá, foge, vai para outro lugar. Exato. E segue a vida. O goleiro do Internacional, o Rocher, o Diego Costa do Grêmio, Todo trabalhando. mundo engajado. Você falou de Dunga, D'Alessandro, Alex, tantos que a gente viu. Aí o Rocher. Uma mobilização muito grande dos jogadores de atuais jogadores, ex-jogadores da dupla Grenal, né? Todos eles muito mobilizados para ajudar. O Thiago Maia assim, a gente até comentava, né? Um atleta de alta performance, ele entrou para dentro da água. Ele não perguntou se ia ficar doente, se ia pegar alguma doença. Ele foi para literalmente o lado humano ali que aflorou, né? E aí eu acho que tem uma questão importante, né? Quando a gente fala de isonomia, né? Como é que nós vamos colocar na mesma balança esses três times, né? Aliás, o Nenê, que está no Juventude, que jogava no Vasco, ele disse, a gente está treinando porque o Juventude não foi afetado lá. Caxias do Sul, mais arredores estrada, né? Isso, mas a cidade de Caxias está intacta, graças a Deus. E eles estão treinando normalmente, mas o Nenê disse assim, eu não consigo treinar. O psicológico dos jogadores. Não tem como a gente treinar pensando que tem, né? Então, como é que tu coloca, né, na balança, né, esses três clubes com os demais? Né? Sem falar no treinamento, que eles vão agora para quê? 15 dias sem treino e tal. Mas como é que tu vai igualar, né, um atleta? Cara, esse atleta aí tava dentro d'água, agora salvando gente em Porto Alegre, e o cara vai jogar daqui a 10, 15 dias. Como é que a gente faz, né? Por isso que eu acho que essa discussão é interessante, assim.
Até onde é futebol, até onde não, né? Até onde a gente tem que parar e pensar, né? E os clubes, por mais que ajudem, né? Tem ajuda, a gente vê a mobilização. O Diego Costa. O Diego Costa. Essa é uma das várias ações que o Diego Costa pegou o Jeep dele e foi andando ali. Ele mora em Eldorado do Sul, né? Que é uma região que foi devastada, a cidade né? não existe muito mais. próxima, né, do Guaíba. Exato. A Eldorado do Sul é uma cidade que praticamente hoje não existe mais. Eu não sei o que eles vão fazer para reerguer, né? Mas a cidade foi completamente arrasada pela água, né? E muitas mobilizações, muita gente, muitos jogadores trabalhando. O Dunga é um cara que sempre trabalha. O Dunga, na verdade, ele tem esse trabalho há muitos anos em Porto Alegre. O Dunga é um grande exemplo de cidadão. Né? Então, agora só, evidentemente, que aumentou essa doação e esse trabalho. Mas é uma reflexão importante se fazer, né, Charlie? Como é que tu vai jogar? Né? Tu tem, né? A opinião sua é para que o campeonato seja paralisado? Você acha que é a medida ideal? Eu acho que o campeonato deveria ser paralisado pelo menos até junho, reiniciar o campeonato em julho, ou então o seguinte, se chegam à conclusão de que Grêmio e Internacional não vão jogar o Campeonato Brasileiro esse ano e voltam ano que vem. Mas jogar de igual para igual agora não tem lógica. Porque existe um problema. Esses jogadores não estão treinando. Para chegar no Rio Grande do Sul é impossível. Não, é impossível. Não existe voo assim, vou colocar todo mundo dentro do avião e vamos jogar lá no Rio Grande do Sul. Não tem como, não tem estádio para jogar. Não tem estádio, não tem centro de treinamento para usar. Para eles saírem para jogar em outra cidade, é você que falar assim, o Gerson, Arthur, deixa a família de vocês aí, vamos ali para Curitiba durante o resto do ano, sabe? Eu acho que é preciso pesar isso. Exato. Eu não sei, Arthur, qual é em que pé anda isso, mas as declarações do presidente do Inter e do Grêmio foram muito fortes, né? Sim. O presidente do Internacional, por exemplo, dois... nós não vamos abandonar o nosso povo. Nós, né? inclusive, temos aqui, né? Vamos ouvir aqui o que disse o presidente do Internacional a respeito da possibilidade de ir para outra cidade, né, sair do Rio Grande do Sul nesse momento. Esta foi uma medida emergencial e que eu vejo que insuficiente para o tamanho, né, da tragédia que estamos vivendo. E eu sei que é difícil para quem não está aqui, né, ter esta dimensão. Eu até falava ontem que às vezes as pessoas podem estar pensando que foi uma região específica da cidade, ou foi né? Não. O estado do Rio Grande do Sul inteiro, cidades devastadas, Porto Alegre numa situação de que poucos bairros, né, não foram, ou quase nenhum bairro afetado, 85% da cidade está sem água. Então, é insuficiente esse tempo para que a gente possa pensar em futebol, inclusive, né? Internacional, Juventude, para falar de Série A apenas, e o Grêmio, representam aí 15%, né, em termos de número de clubes, representam uma parte importante do Brasil, e o Brasil é um país só, e, portanto, há necessidade de se olhar isso como uma questão unitária, né? E não se trata aqui de dar alternativas, porque eu faço o seguinte questionamento, né? Supondo que fôssemos totalmente insensíveis à situação que estamos vivendo, supondo que estivéssemos preocupados com o negócio futebol nesse momento, seria possível, e os clubes concordariam, em vir jogar em algum campo que nós tivéssemos aqui, viajar 13 horas viajar até Florianópolis, pegar mais 13 horas de ônibus, porque as entradas das cidades não existem, existe uma só, depois chegarem aqui, tomarem a água que os outros não têm para tomar, não tomarem banho, jogarem, entrarem no ônibus de volta, voltarem para sua cidade com mais 13 horas e mais um avião. Todos iriam concordar? Dariam um VO para essas partidas? Essa é uma pergunta que tem que se fazer quando começa a se falar em vamos jogar aqui, vamos jogar ali, vamos treinar. Esse é o exercício mínimo de empatia que a gente espera que seja feito. O posicionamento do presidente do Internacional, né, o Alessandro Barcelos, bem como, né, o do Alberto Guerra, presidente do Grêmio, é o mesmo, né? É o mesmo. Ele iniciou falando sobre essa medida emergencial que foi adiar todos os jogos de Grêmio, Inter, Juventude e os demais clubes que disputam o Campeonato Brasileiro, times do Rio Grande do Sul, nesse restante
do mês de maio, né? Mas os outros times estão jogando. E aí, quando esses clubes retornarem, né, eles vão ter que entrar em forma, os jogadores vão ter que estar entrando em forma, em ritmo de jogo, e aí vai ser um jogo atrás do outro, um espaço muito curto, enquanto os outros clubes vão ter um espaço maior entre um jogo e o outro para se preparar, o que quebra com a isonomia da competição. Sua opinião, Arthur? Para o campeonato, dá um tempo aí, de repente de um mês, né? Continua jogando aí quem pode jogar. O negócio futebol, tudo que envolve o futebol, é muito difícil de controlar tudo isso, mas a gente já tem um exemplo muito triste de 4 anos atrás da pandemia. No mínimo, eu concordo com o Gerson, pelo menos um período para se pensar em como retomar, que é um período de 15, 20 dias a mais do que já foi dado, ou seja, um mês, né, até o final de maio, né, voltando em junho, quem sabe julho. Um momento de reflexão por tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Tem tantos jogadores que estão afetados, famílias, funcionários afetados. Não só de gente que está no Rio Grande do Sul, mas de jogadores que, de repente, jogaram no Rio Grande do Sul ou são gaúchos que estão em outros times. Imagina a cabeça desses jogadores, como eles estão enquanto segue a vida normalmente, né? Enfim, e o cenário é realmente muito difícil. Eu sei que é muito difícil paralisar o campeonato por um mês e meio, enfim, não é fácil, o calendário já é muito apertado dentro da realidade de hoje, imagina com uma tragédia como essa, mas é uma tragédia, a gente tem que lidar com ela, e eu acho que o negócio precisa ser mais humano também. Eu entendo a questão financeira, é muito importante seguir, né, com os contratos e tudo mais, mas não tem jeito, cara. É realmente muito insensível continuar assim, como se nada tivesse acontecendo. A CBF está empurrando com a barriga. Pois é, Charles, mas esse é um questionamento que eu até te faço, assim. Será que a CBF não tem que se preparar para isso, em virtude da pandemia que nós enfrentamos, né, e de uma tragédia como essa? Quando acontecer isso, o que se faz? Qual é a regra que se aplica? Né, para ter algo claro, porque me parece que ninguém vai tomar a decisão. O sindicato dos atletas, que nem não sei qual é a real função, não se manifesta, nenhum atleta fala. As diretorias de clube têm opiniões diferentes. Ontem eu acho que o Cuca... O Atlético Paranaense, ele volta atrás na posição dele. Ele começa contrário à paralisação e agora ele já é a favor. Por isso, né, que o Cuca se manifestou. Então, sim, uma divergência dentro do... E a gente enxerga a CBF meio que sem saber o que fazer né, jogando a decisão para os clubes. Jogando a decisão para os clubes, né? Eu acho que tem um fator aí que é muito importante, que é a Rede Globo de televisão, porque era detentora dos direitos. O campeonato paralisado, ela deixa de ter o futebol aí por algumas semanas, alguns meses. E depois, quando ela retornar, ela vai ter que se equilibrar dentro da grade dela com jogos, um coladinho em cima do outro, né? Então, eu acho que quando a CBF pensa em tomar uma decisão, ela ouve os clubes, ela busca o consenso, mas ela tem que ouvir a televisão e ela tem que ouvir os patrocinadores, que nesse momento está todo mundo perguntando qual é a posição dos clubes, mas ninguém está perguntando, e a posição dos patrocinadores? Será que os patrocinadores principais do futebol são a favor da paralisação? Né? É complicado, e assim, você vai dizer, eu vou parar o campeonato, tá bom? Então, a detentora dos direitos, assim, eu não repasso nesse período o valor que deveria repassar. E aí? Né? E aí, como faz? Né? Os clubes que dependem desse... Pode ser uma troca, dizer, não, tá bem, eu paro, mas também não repasso o valor enquanto o campeonato não iniciar. E aí? Né? O Internacional, por exemplo, fez investimentos milionários agora para montar esse time. Jogadores fazem em cima, inclusive, dessa receita que sabem que vão ter. Né? E que todo mundo vai perder. Mas agora, né, me parece que não... essa tragédia climática é algo que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas pode acontecer a partir de agora em qualquer lugar. E as pessoas vão ter que estar preparadas para isso. Tem que estar no regulamento. Tem que estar no regulamento. Em caso de... de desastres naturais e o clube afetado, vai acontecer isso e isso, né? Porque, como você bem destacou, né? A gente teve há 3 anos atrás, 4 anos atrás, um impacto da pandemia, onde parou tudo, né? As competições pararam no meio, né? Gaúcho
parou no meio, né? Foi voltar depois de vários meses. O Campeonato Goiano também da mesma forma, o Campeonato Brasileiro se adiou aí o início da competição. Mas além, Arthur e Gerson, e você que está nos acompanhando aqui nos debates esportivos, dessas ações que a gente vem presenciando de jogadores, né, se mobilizando, indo para a linha de frente, ajudando as pessoas, ajudando a população. A gente viu também atletas da seleção brasileira de remo que abriram mão da disputa do pré-olímpico para atuarem ali, porque, né, com os barcos. A gente viu o Pedro Scooby, que ficou famoso aí por conta do Big Brother Brasil, mas que é expert em ondas gigantes, pegou sua galera, outros surfistas, foi para o sul para resgate de animais, resgate de pessoas. Existe uma mobilização muito grande, as pessoas querem ajudar, né? O grande problema também é chegar em Porto Alegre, chegar nessas regiões, está muito difícil o acesso, né? Sim, muitas estradas, né, que não existem mais, vão ter que ser reconstruídas, pontes que caíram também, e a própria enchente em si, né? A gente via que a água com uma correnteza muito forte e que é um desafio para as pessoas, né? Enfim, eu imagino a dificuldade, né, para resgatar, né? São verdadeiros heróis ali, né? Mas a comunidade gaúcha toda, acho que o gaúcho em si, ele se envolveu demais com isso, assim. A solidariedade lá é muito grande, de todos, assim, o povo realmente se ajudando muito, né? E outras pessoas que vieram de fora também, que fazem, ainda estão fazendo a diferença, né? O fato, voltando na questão dos estádios ali, que eu acho que é importante salientar, que essa água que está lá em Porto Alegre, ela não tem previsão de baixar, não, tá? Sim. Porque choveu ontem. Enquanto estiver chovendo lá em cima... Não tem previsão. E é um período de chuva? É um período de chuva. Então, assim, vamos lá, que nós estamos agora na metade de maio, no mínimo até o final de maio, antes disso, aquela água lá não vai dar trégua, não. Né? O cenário realmente ele é bem pesado, né? Com uma perspectiva a médio e longo prazo, e põe longo prazo nisso para que as coisas possam, aos poucos, voltarem ao seu ritmo normal, e muito tempo aí para reconstrução dessas cidades afetadas, que foram aí 90% do Rio Grande do Sul tá afetado, né? São mais de 2 milhões de pessoas impactadas com a tragédia. Arthur, chegamos ao final dessa edição, que a gente classifica como extraordinária, do podcast Debates Esportivos, com um tema importante, né? Sem dúvidas. Tragédia no Rio Grande do Sul e o impacto de tudo que está acontecendo no esporte e a solidariedade esportiva, né, com o momento. Tem muito dinheiro envolvendo no futebol e que esse dinheiro também está sendo servido, né, para ajudar a população, né, porque é realmente um momento que precisa realmente de muita ajuda para o povo gaúcho para reconstruir. É um estado que é muito importante para o Brasil. Isso é, sem dúvidas, para a economia brasileira, o impacto que a gente vai sentir daqui a pouco vai ser realmente muito grande. E esse movimento de solidariedade, realmente, ele é muito decisivo, né, para ajudar nesse momento que é tão difícil para o povo gaúcho. Porque o normal talvez não vai existir mais. Vai ser um novo normal, vai ser realmente, como a gente falava na pandemia, vai ser um novo Rio Grande do Sul. Vai ter que, nessa reconstrução, se adaptar a uma nova realidade. Gerson Cruz, diretor do Sistema Sagres de Comunicação, obrigado. Né? Venha mais aos debates esportivos, você tem know-how para isso, você tem experiência. Não, virei. Vivenciou o esporte, o futebol, né, no seu dia a dia, né, durante muitos e muitos anos, e as portas dos debates são abertas para você. Obrigado, foi um prazer participar. Para que a gente possa falar de bola, de pontos, de natação, de atletismo, de basquete, uma vibe diferente. Com certeza, obrigado aí pelo convite, eu com certeza virei mais vezes aí. E eu quero dizer para vocês assim, eu acho que o Rio Grande do Sul vai se reerguer, né? Com a ajuda, o Rio Grande do Sul vai se reerguer, e que o
o povo é muito guerreiro, muito aguerrido, um povo que, como diz o hino, tem virtudes, né? Um povo trabalhador, e é um povo muito solidário. Eu acho que o Rio Grande do Sul vai dar a volta por cima, não tenho dúvida disso, né? Eu não tenho dúvida que o Estado vai conseguir superar e que sirva essa tragédia por uma reflexão, né? Não só para o Rio Grande do Sul, mas para o país e para o mundo, né? Do que está acontecendo lá, né? Eu até comentava aqui na redação do Sistema Sagres, é solidariedade com /responsabilidade. Porque a gente tem que olhar para o Rio Grande do Sul hoje e dizer assim, eu vou ajudar, eu estou ajudando o Rio Grande do Sul, mas entender a responsabilidade que as demais regiões do país têm em cima dessa tragédia que está acontecendo lá. Porque quando a gente desmata a Amazônia, quando a gente desmata o Cerrado, quando a gente não cuida aqui, onde não está afetando lá embaixo. E isso está comprovado por que aconteceu. Então, assim, que essa tragédia sirva para que a gente comece a olhar essa questão de aquecimento, de meio ambiente com mais seriedade e que seja responsabilidade de todos nós, né? Quando a gente joga o lixo na rua, quando a gente não separa o lixo, quando a gente gasta água desnecessariamente, quais são as atitudes? Porque todos nós temos responsabilidade por tudo que está acontecendo lá. É a responsabilidade do país, é uma questão humanitária, mas esta fronteira, ela é imaginária, né? Ela é imaginária, sim. Ela é imaginária, não existe fronteira, né? Não existe fronteira, né? Passou o rio Mambituba, é Santa Catarina, né? Como a gente costuma dizer lá. É uma coisa só, né? Então que a gente reflita mais, né? E que o futebol, né? Que eu acho que os nossos dirigentes, né? Do futebol olhem com a mesma visão que nós estamos olhando o trabalho dos jogadores aí. Mais empatia. Mais empatia. Eu acho que precisa isso, sim. Obrigado, Gerson. Obrigado, Arthur. Obrigado a você que nos acompanhou aqui no Sistema Sagres de Comunicação e mais uma edição dos Debates Esportivos.